Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 19 de agosto, quarta-feira. A gente está começando mais um XP Connection. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Cruz da Parte Macro. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, mais um XP Connection hoje bem interessante para vocês. Isso aí, hoje a gente vai comentar um pouco, obviamente, sobre papéis e o que aconteceu de mais importante no nosso cenário macro, que tem impactado o Ibov, dólar, etc. Mas também a gente vai comentar e tem uma apresentação bem interessante sobre internacionalização. A gente trouxe alguns slides, alguns tópicos para dar essa visão estrutural e global de como o Brasil está atrás em termos de diversificação e como isso pode ajudar nos investimentos de uma forma bem prática ali, e não só para os grandes investidores, mas sim para o público em geral. De novo, aqui na XP a gente sempre tem essa preocupação de primeiro passar informação e depois transformar essa informação em investimentos e tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. A gente que tem na nossa plataforma diversos produtos, não só renda variável, mas renda fixa, capital protegido, fundos e fundos internacionais também. Bom, começando aqui, acho que é legal a gente falar do nosso panorama macro. A gente teve algumas notícias ali interessantes com relação a votações no Congresso. A gente teve também o IBCBR, né, que é uma aproximação ali para o PIB e indica como que está indo a nossa atividade econômica. O Levi, teve algumas falas do Levi, todo mundo esperando a ata do FONC lá fora. Mas seria legal, Gustavo, se a gente passasse por esses tópicos, né? E aí depois a gente fala da Bolsa e parte para a internacionalização. Enquanto você pega um pouco as perguntas, por favor, pessoal, quem tiver alguma dúvida, vai mandando no chat que a gente vai respondendo conforme vocês mandarem. Pois é, a gente teve alguns destaques hoje, tanto no campo nacional quanto no internacional. No nacional, a gente teve o IBCBR, que lembrando que o IBGE divulga o PIB trimestralmente. A gente vai ter, inclusive, no dia 28, se eu não me engano, o PIB do segundo trimestre do Brasil desse ano. Então, a gente teve hoje uma queda de 0,58% para o PIB, aproximação do PIB feita pelo Banco Central de junho. Era o que o mercado aguardava, o mercado claramente já acreditando numa recessão em 2015. A dúvida é se vai contaminar 2016. Isso vai bastante em linha com a entrevista ontem do nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para o Jornal da Record, que ele falou que não acredita em recessão para 2016, mas o problema é que os números estão cada vez piores e a gente não está enxergando o fundo do poço, né, a luz no fim do túnel. Então alguns economistas falam que no último trimestre a gente vai começar a ver uma reação, mas o ponto é que a gente está vendo números bem ruins, bem fracos da economia. Lembrando que o IBCBR, apesar de ter vindo em linha com o esperado, a gente está em uma queda bem forte ainda, né? Se a gente olhar nesse trimestre contra o trimestre anterior, caiu quase 2%. Ali até é um pouco acima do que o pessoal esperava, e muita gente já projetando uma queda para 2016. De fato, querendo ou não, nem que fique estável, um crescimento baixo. Se a gente fizer essa comparação com os outros países ali ao redor do globo, a gente até vai comentar isso, a gente está bem aquém, ali principalmente para uma economia emergente que é o Brasil. De qualquer forma, fica ali, apesar de ir em linha, a gente desacelerando bem em termos de atividade econômica, né? Isso, acho que em janeiro a gente batia bastante no ponto, tanto em dezembro quanto em janeiro, que mesmo o Fox ainda não apresentando uma recessão, a gente tinha 4 motivos grandes para que fosse um ano de recessão: o ajuste fiscal, o início do ciclo da alta taxa de juros, que agora parece ter se encerrado, a gente tinha todas as questões da Lava Jato, e até a gente ainda tinha o risco de uma crise energética, que no final a gente não teve que fazer racionamento, mas provavelmente a gente ainda vai ter de novamente tocar nesse ponto no ano que vem. Então já era a gente desde o começo do ano, todo mundo sabia, era uma questão de ajuste nas expectativas dos analistas. A questão é que esse ano, as expectativas para o ano que vem já estão chegando um pouco antecipadas, e os analistas estão cada vez mais dizendo que o foco já está trabalhando com uma recessão para 2016. A questão é se isso vai se concretizar ou não, se vai ocorrer alguma coisa que a gente não enxerga, assim, pelo menos agora, que poderia puxar a economia para cima no ano que vem. Como o Kim falou, né, a parte de política, a gente teve dois fatos importantes.
Um foi a parte do FGTS, que agora vai seguir para o Senado, então é importante todo mundo ficar bem atento ao FGTS, se isso vai ser aprovado pelo Senado, se vai ter que voltar na Câmara se eles fizerem qualquer tipo de ajuste. E a outra é a parte das desonerações. Esse é um ponto bem importante. A equipe econômica trabalhava com uma aprovação, achava que seria o ponto mais fácil para ajuste fiscal, mas acabou se tornando mais complicado. Isso, diversos lobbies, diversos setores acabaram ficando de fora dessa medida de desoneração que vai ser votada provavelmente hoje pelo Senado. Então a gente tem que ficar bem atento porque geraria uma economia de 12 bilhões de reais para o governo, que está tendo muita dificuldade para alcançar o superávit fiscal. Isso aí, o Sniper já falando que o termo economia emergente já está sendo questionado no exterior. É justamente apenas um rótulo, né, para diferenciar e agrupar os países. De fato, a gente está vendo ali PIB recessivo esse ano entre 2,5% e 3%, ano que vem também, apesar das declarações do Levy, a gente ainda muito abaixo até do crescimento global e crescimento até de países já desenvolvidos que tendem a ter crescimento menor e mais estável. De qualquer forma, bem difícil ali o nosso cenário. Só vale o destaque nessa questão do Senado, que o Eunício Oliveira, o relator do projeto, ele quer negociar com o Levy a exclusão de mais setores ali, o que seria, obviamente, ruim em termos de ajuste fiscal para a economia como um todo e até para o Levy, que, de certa forma, se mostra um pouco mais enfraquecido, né? Hoje a gente teve uma notícia bem relevante com relação a bancos públicos, né? O governo voltando ali nessa intervenção com relação ao crédito a juros mais baixos, basicamente o governo ali usando o Banco do Brasil e Caixa para dar crédito com juros mais baixos para alguns setores, principalmente o setor automotivo. Lembrando que essa prática foi muito comum de 2008 até 2014, e quando o Levy chegou, justamente ele derrubou isso, porque vai contra o ajuste, etc. Mas, de novo, o governo já anunciando isso. Ontem a Caixa já liberou uma linha grande, hoje o Banco do Brasil deve começar, por isso que o Banco do Brasil sofre ali no pregão. De qualquer forma, isso aí deu um pouco de sinal ali de um enfraquecimento para o Levy. Nesse sentido, a gente fala um pouquinho mais de bancos daqui a pouco. E o outro destaque fica para a internacional, né? A ata do FONC. Isso, a gente teve agora de manhã a inflação de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que veio abaixo das expectativas do mercado, mas o mercado está realmente atento a essa ata do FONC que vai ser agora à tarde. É a ata da reunião de julho, lembrando que a gente está se aproximando cada vez mais da reunião de setembro, que é vista por muitos analistas como a primeira reunião com realmente grandes chances de se elevar juros. Muitos afirmam que realmente vai ser nessa, mas ainda tem uma parte bem dividida acreditando que seria só em dezembro e outra ainda que só no ano que vem. Em meio a diversas declarações de membros do Fed que falam que vai subir esse ano, que setembro é interessante, ontem a gente teve gente do Fed falando que não acha que está na hora de subir, então a gente vê que existe uma divisão bem grande, não é um consenso. E aí fica na personalidade da Yellen, da Janet Yellen, que é a presidente do Fed, que parece ser uma pessoa que não vai ser uma pessoa que vai tomar só para ela decidir sozinha, nem buscar um consenso amplo, né, não vai buscar uma unanimidade. Ela não vai ficar no meio termo. Então, as dúvidas ainda estão muito grandes, porque ela não vai puxar para nenhum dos extremos e não consegue direcionar o mercado de forma bem clara de quando que vai ser essa primeira elevação na taxa de juros. Então, todo mundo vai ficar bem atento a essa ata do FONC para ver se tem alguma pista, algum indício de quando que vai ocorrer essa primeira elevação na taxa de juros, que não sobe desde 2008 nos Estados Unidos. É isso aí, o pessoal botou uma probabilidade, pelo menos lá na curva nos Estados Unidos, de 50% agora em setembro. De qualquer forma, a gente teve alguns dados de CPI, né, que é a inflação lá dos Estados Unidos, um pouquinho abaixo do esperado. O que teoricamente jogaria um possível início de ciclo de aumento de juros mais para frente. Só que, por outro lado, também a gente tem todo mundo esperando essa ata. Acho que é isso que tá deixando o mercado um pouco mais averso a ativos de risco. Você vê bolsas lá fora caindo bem forte e, obviamente, impactando aqui
a nossa bolsa interna. Além disso, que está impactando aqui o Ibov, a parte de bancos tem impactado bastante por conta dessa notícia que eu comentei. E também a questão do JCP, que apesar de ter a Glaze ter tirado do texto da MP que vai ser avaliada no Congresso, ela ainda acha que isso aí merece discussão via algum projeto de lei, alguma coisa mais ampla. Talvez demore um pouquinho mais, mas ainda está no radar, então continua pesando essa questão sobre os bancos, né? Mas esse foi um panorama geral do que está acontecendo aqui e refletindo na nossa bolsa. E agora partindo para essa questão de internacionalização, né? A gente comentou aqui, diversos convidados comentando também, teve algumas dúvidas de qual é o mínimo para aplicar lá fora, etc. A gente vai falar no final alguns instrumentos ali para o público em geral, mas é legal mostrar o contexto, né? Mostrar esse contexto de como é difícil você fazer negócio aqui no Brasil, como a nossa economia cresce abaixo da média global e de países desenvolvidos e muito abaixo de países emergentes, principalmente para os próximos anos, e como essa diversificação internacional funciona como uma proteção natural dos seus investimentos. Então, é legal a gente ter essa noção. O Brasil tem pouca cultura de diversificação internacional, mas não é um bicho de sete cabeças e até uma coisa simples que a gente não recomenda, obviamente, colocar tudo num fundo cambial ou tudo ter uma exposição gigantesca em dólar ou em algum ativo internacional, mas uma porcentagem ali, dependendo do seu perfil, a gente vai comentar mais disso daí também, vale a pena para fazer esse hedge natural aí, caso tenha alguma ruptura, caso você tenha aí o Fed querendo aumentar juros, o que prejudicaria o nosso câmbio. Você tem também China desvalorizando a moeda, China desacelerando forte, commodity para baixo, que tende também a fazer o dólar ficar mais forte frente às outras moedas. Mas a gente pode começar e colocar já a apresentação na tela, se a produção puder colocar, e começar aqui com o primeiro slide. Aqui acho que a ideia é mostrar como o brasileiro, de novo, tem pouca diversificação internacional, né? Se a gente for ver nesse primeiro gráfico da esquerda, a gente tem aí a exposição do investidor brasileiro. Se a gente for ver para cambial, alguma exposição cambial ou internacionalização, 3% só, é um valor bem baixo, e até como porcentagem do PIB, se a gente olhar o país como um todo, essa diversificação fica bem abaixo ali de México, Colômbia, enfim, alguns outros países ali a gente 0,6% por cento do PIB. Indo para o próximo slide, esse slide é bem interessante, mostra um pouco da falta de opções que a gente tem, né, aqui na nossa bolsa. A gente comenta bastante que quando a gente vai escolher alguns setores, faltam aí algumas opções para investimento. Óbvio que você tem uma questão macro influenciando e sobram poucos setores com uma perspectiva positiva, mas de qualquer forma, se a gente for ver, o número de empresas listadas ali nos Estados Unidos, 4.000, Japão, 3.500, Reino Unido, 2.000, Alemanha, 660 empresas e o Brasil, 350 empresas listadas ali. Então, de fato, é um número bem baixo, principalmente se a gente colocar isso como percentual do PIB. E outro ponto interessante é mostrar ali embaixo que o valor de mercado das empresas listadas sobre o PIB é um valor bem baixo ali. A gente, enfim, você tem o PIB, o quanto gera economia, quanto maior, teoricamente, mais empresas você teria que ter listada para você ter esse veículo de investimento ali. Então aqui 2 pontos, o número de empresas listadas na bolsa é bem pequeno, poucas oportunidades de investimentos e também até no relativo ao nosso potencial, a nossa bolsa é muito limitada, tá? Partindo para o próximo slide, o legal é a gente ter esse panorama também de como os setores têm pesos diferentes nos principais países, né, nos diferentes países. Enquanto aqui no Brasil o setor financeiro e consumo tem
a maior participação nos Estados Unidos, por exemplo, consumo, tecnologia e financeiro são os top 3. No Japão a gente tem tecnologia, obviamente uma economia bem voltada para a exportação de tecnologia, então 44% do peso do Nikkei é tecnologia, e a gente parte para as outras ali mais abaixo, mas o importante é destacar que quando você fica só focado na Bolsa Brasileira, você fica ali limitado a setor financeiro, consumo, esses papéis ali com mais peso, com mais representatividade, enquanto se você parte ali para uma diversificação internacional, você tem acesso a outros setores, como tecnologia, que aqui não aparece nem nos top 5, no Brasil a gente vê top 5 tanto nos Estados Unidos como no Japão, e é uma oportunidade de diversificar e não só ficar aqui, financeiro, Brasil, só financeiro, consumo, commodity, então é bem interessante você colocar essa perspectiva ali com relação à concentração nos índices ao redor do mundo. Partindo e ainda falando justamente disso, se a gente for ver tecnologia, entretenimento, manufatura de carros eletrônicos, esses tipos de setores a gente tem limitação gigantesca aqui no Brasil. Você vai investir em tecnologia, você tem meia dúzia de empresas listadas, entretenimento menos de 5, então você fica de novo limitado a poucas empresas e pouca liquidez, o que é muito ruim para a gente, principalmente num momento de dificuldade da economia e fuga de capital estrangeiro, alguma coisa nesse sentido. As small caps ou empresas com pouca liquidez tendem a sofrer mais, então você fica muito preso ali quando você quer diversificar em alguns setores um pouco fora do comum, você bate aí nessa limitação de liquidez, tá? Então, a gente mostra aqui que ao redor do mundo a gente tem diversas empresas de tecnologia, entretenimento, a biotech. Biotech é bem interessante também ter exposição, e é isso que a gente tem falado bastante ao longo dos nossos programas, né? Próximo slide aqui é mais uma questão prática e ilustrativa do que qualquer outra coisa. A gente fez ali um comparativo do Ibovespa contra um portfólio global construído contra o S&P e o MSCI, que é o índice global. Então você vê aí que de fato os índices que não o Ibovespa performaram bem ali desde 2010 e a gente ficou para baixo. Justamente porque, principalmente no último ano e esse ano, a nossa economia não foi nada bem e a gente ficou restrito a isso em vez de globalizar os investimentos. Indo para o próximo slide, o Gustavo vai comentar um pouco, e esse slide acho que é um dos mais interessantes que a gente trouxe hoje, e mostra estruturalmente e de forma bem clara como a gente ainda está atrás em termos de infra, em termos de facilidade para abrir negócios, impostos, e isso aí só converge um pouco para a nossa ideia de tentar alocar um pouco dos nossos recursos, não só nesse ambiente que está um pouco atrás dos demais países, e justamente colocar isso no relativo e mostrar o quanto a gente precisa melhorar, enquanto isso a gente consegue diminuir esse risco fazendo diversificação, né? Pois é, nesse slide a gente consegue ver diversos indicadores comparativos entre as bolsas que a gente mostrou e o Brasil. A gente fez uma comparação com a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Chile e Brasil, de diversos índices como o índice de corrupção, IDH. Primeiro aqui a gente vai mostrar o importante que vocês têm que notar, não é só o Brasil é bem pior que eles, mas que o Brasil a comparação é muito pior. Se a gente vê no relativo, a gente está muito distante da fronteira, não é que a gente é um pouco pior que eles. E a gente vê que isso tem influência realmente no ambiente de negócios. Se a gente não pegar o Brasil, mas pegar a SP, do último governo para cá, o país focou bastante nesses dois gráficos aqui, horas dedicadas para pagar impostos e dias para abrir um negócio, que é basicamente um programa que a gente já fez, que é mostrar a facilidade de se fazer negócios no país.
do último governo para agora, quando eles vão entregar, deu um salto a Espanha no ranking mundial de facilidade de fazer negócios. E isso impactou, trouxe empresas, trouxe investimento para o país. As empresas conseguem fazer mais negócios gastando menos, conseguindo um lucro maior, porque sofrem com menos impostos. Elas não têm. Olha a diferença entre para abrir um negócio no Brasil, 84 dias e 6 dias no Chile, 6 dias no Japão, 15 na Alemanha. Você quer fazer um negócio, você demora anos para conseguir reunir toda a papelada, é uma burocracia imensa, você fica perdido na parte dos impostos que você tem que pagar, você paga para trabalhar praticamente, paga para fazer um negócio. Isso afasta, isso é diferente do que a gente mostra praticamente toda semana na parte do macro, isso aqui é um pouco mais microeconômico, afasta o investidor. Quando ele olha a dificuldade imensa que ele vai ter de abrir o seu negócio aqui no país, ampliar, expandir, ele vê que para ele ter uma lucratividade interessante é extremamente difícil e cada vez de um dia para a noite o governo dá uma canetada e muda o ambiente de negócios, atrapalhando ainda mais a entrada de empresas novas com novos negócios no país. Então, Só te interrompendo rapidinho, pessoal, enviem perguntas enquanto a gente faz a apresentação que a gente vai tirar. Tem alguns participantes perguntando se tem algum investimento sugerido no Ibov, etc. A gente vai comentar um pouco dos papéis depois da apresentação, mas enviem as suas perguntas. O Minion Trader comentando que a exposição internacional é uma ótima, com capital protegido. A gente vai comentar de capital protegido também. Mas continue enviando aí as perguntas e questionamentos que a gente vai coletando enquanto a gente faz a apresentação. Desculpa, pode continuar. Tranquilo. A gente botou alguns dados aqui só para mostrar, vai evidenciar bastante que a gente ainda está distante dos países ideais, mas eu focaria bastante nessa linha do meio aqui, que mostrar a dificuldade de fazer negócio no país. Todo mundo sabe que a gente tem um país violento, com uma mortalidade infantil que ainda não é ideal. O país ainda tem bastante a crescer, a proporção de pessoas que usam a internet ainda é metade das pessoas, ainda tem bastante campo para evoluir, mas também acho que é bem importante para fazer com que a economia avance, depois os diversos indicadores sociais melhorem também, seria importante facilitar e desburocratizar o país, que dificulta muito. Por último, a gente colocou aqui na parte de econômico, o crescimento econômico mundial na comparação ao Brasil. O Brasil, como um país emergente, deveria crescer acima, pelo menos dos países envolvidos, porque ainda está distante do crescimento de fronteira, que estabilizaria o crescimento do país. Mas a gente vai ver, infelizmente, talvez o Brasil tendo recessão por 2 anos seguidos, coisa que não acontecia há décadas. Então a gente viu que, ao longo dos anos, conforme o Brasil foi se aproximando da fronteira, foi tendo crescimento, seu crescimento foi diminuindo. Tirando aqui, a gente aqui tem a década de 80 com o problema da crise da dívida e tudo, mas foi ideal aqui o crescimento de 2000 a 2010, a gente já explicou diversas vezes o porquê que isso teve consequências negativas no final de 2010, as medidas que foram tomadas, como isso vem impactando agora, e a recessão de 2015 e 2016 não se explica simplesmente por 2015 e 2016, se explica por fatos anteriores, mas o importante notar é que a gente deveria crescer acima dos países desenvolvidos. Aqui a gente tem a barra dos Estados Unidos, a barra da Europa, a barra do Japão, e a gente agora praticamente vai se equiparar aos Estados Unidos, coisa que não deveria estar ocorrendo. E aqui a gente tem por último, uma projeção de crescimento entre 2015 e 2020, e claramente a gente ficou para trás. A gente vai crescer, a projeção mostra que a gente cresceria menos do que a Europa, que já é um grupo de países desenvolvidos que já está crescendo perto dessa habilidade, perto da fronteira, e mostrando claramente como isso dificulta o ambiente de negócio, dificulta a situação das empresas no país, mostrando que tem oportunidade lá fora. Os países já fizeram o dever de casa depois da última crise e agora vão crescer em taxas interessantes e perto de estabilidade. Por último, Kim vai falar desse último slide. Então, pessoal, só antes de passar para esse slide mostra um pouco das possibilidades de investimento lá fora.
Mas antes disso, só resumindo o que o Gustavo falou, que a gente queria passar esse panorama justamente de, principalmente, crescimento aqui. Esse gráfico de crescimento econômico de 2015 a 2020 mostra bem Brasil crescendo 1,4, enquanto Estados Unidos 2,5, Ásia emergente 6, enfim, Chile, Colômbia, México bem acima, e mostrar, e aquele slide anterior do estrutural mostrando que a gente de fato está um pouco atrás ali. Então nada mais justo do que não você retirar todos os seus recursos aqui do mercado doméstico, mas você diversificar é uma alternativa bem interessante, obviamente considerando seu perfil. Então nesse slide a gente está mostrando alguns tipos de investimentos via BDR, onde o investidor precisa ser qualificado. Fundos de BDR, esse aqui, principalmente depois da instrução da CVM 555, que vai mudar, os investidores menores e não qualificados vão poder investir ali com mais facilidade nesse tipo de fundo. Você tem fundos de investimento no exterior, onde os seus recursos estão no Brasil, só que você investe num fundo que investe lá fora. Você tem a possibilidade de abrir uma conta no exterior também. A gente, por exemplo, tem a XP Securities, que é o nosso escritório lá em Nova York e em Miami para abrir, mas eu queria focar um pouco nesse outro produto que é o capital protegido, e até foi uma pergunta ali do Geraldo perguntando se tem quantia mínima para investir no exterior. Você teve mais gente falando ali de capital protegido também, ali o Minion Trader comentando capital protegido. A gente está para divulgar um capital protegido em dólar, que é um instrumento bem simples, mas é um instrumento interessante para quem quer começar essa diversificação. Por um lado, você participa de uma alta do dólar, ali até 50% no próximo 1 ano e meio. Por outro lado, se o dólar cair, você tem o seu capital protegido, isso incluindo taxa de administração, etc. O único risco de perder é a questão do come cotas, que é uma questão regulatória ali, que se a cota subir e incidir o come cotas depois voltar, você tem um pouco menos que o seu principal, mas isso é um pouco mais detalhe técnico, porque o conceito geral é esse: você tem o seu capital protegido. Caso o dólar suba, você participa da alta do dólar. Caso ele caia nesse período, você tem todo o seu capital protegido. É um belo instrumento para começar a diversificar, até porque o mínimo que o pessoal perguntou ali é muito baixo, cerca de R$10.000. É esse mínimo. A gente vai começar a captação ali nos próximos dias. E, de novo, já inclui taxa de administração no capital protegido. É como se fosse um fundo cambial, só que você tem todo o seu capital protegido caso o dólar caia, e isso aí já incide também a parte de taxa de ADM. A única questão que vale ressaltar aqui é que se o dólar subir mais de 50% no período, obviamente seu lucro fica travado nos 50%. E teve até uma questão interessante que o Mas ele falou aqui e comentou sobre posição no dólar, internacionalização, falando que o dólar já subiu bastante. Cuidado com ele falou, cuidado com a exposição em dólar, já que o Brasil tem juros maravilhosos, etc. Então, justamente é isso que a gente quer passar. A gente não está recomendando você colocar todo o seu portfólio em dólar ou qualquer coisa nesse sentido, muito longe disso, mas depois de tudo isso que a gente falou, o Brasil desacelerando frente às outras economias, você tem um dólar estruturalmente ficando mais forte, se valorizando frente às outras moedas, você tem China desacelerando, commodities para baixo, isso aí influencia bastante também a valorização do dólar contra as moedas emergentes, aí incluindo o Brasil. Você tem possibilidade de Fed aumentar juros antes do esperado, que também traria certa volatilidade, mas de novo, como a nossa cabeça estrutural é dólar num patamar alto para cima ou mantendo-se num patamar alto, a gente justamente quer passar essa ideia de diversificar dependendo do seu perfil, 10%, 20%, no caso
se você é um pouco mais agressivo, mas a gente trouxe aqui um slide bem prático de como funciona ali uma diversificação interessante. Essa aqui, a gente aqui na XP, a gente tem uma área de alocação e todo mês a gente coloca ali o relatório à disposição de todos os nossos clientes. A gente comenta bem a fundo todos as classes de investimento, o que a gente está olhando para renda variável, para renda fixa, etc. E aqui está um exemplo do nosso portfólio moderado agressivo, onde obviamente a gente tem a maior parte dos recursos alocados em renda fixa, indo até aqui na linha do que o Márcio tinha falado. Obviamente a gente tem que aproveitar esses juros num patamar alto e aproveitar todos os instrumentos, sejam ele pós ou pré, dependendo do seu perfil de agressividade, mas é interessante a gente ter uma posição grande em renda fixa, multimercado. Mas aqui a gente escolheu esse perfil porque ali engloba tanto renda fixa como multimercado, como também renda variável e exposição internacional, que a gente tem batido tanto na tecla. Se a gente for ver nesse último mês, que foi um mês emblemático, onde a Bolsa sofreu bastante e o dólar deu uma esticada, mostra bem como esse papel de proteção da internacionalização funciona. Por exemplo, em julho, o book de renda fixa subiu ali acima do CDI, multimercado também. O Ibovespa no período caiu 4%. Se você for ver, o nosso book de renda variável caiu 1,2%, e aqui entra um pouco daquele discurso de conservadorismo. Apesar da gente ter uma posição em renda variável, a gente ainda assim faz proteção via derivativos, então funcionou bem. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui o book internacional, né? A gente vem falando de internacionalização. Nesse mês o book subiu 4%, obviamente porque o dólar esticou, e isso amenizou bastante a queda do Ibov, por exemplo. Então a nossa cabeça aqui não é você fazer um call comprado em dólar para pegar uma alta de curto prazo, é uma coisa mais estrutural. É você ter no seu portfólio ali uma exposição a economias que tem uma perspectiva melhor que aqui a do Brasil, e também uma moeda mais forte, que foi o caso aqui do dólar, ajudando numa proteção natural, né, um hedge natural. O Ibov caiu 4% e a parte internacional subiu 4%. Então é justamente isso que a gente quer trazer num momento adverso, você ter essa proteção. Então, de novo, esse aqui foi um exemplo que a gente trouxe de como tudo que a gente fala aqui em termos de internacionalização funciona na sua carteira, tá? Então, se o pessoal puder voltar para a gente. Então, essa foi a nossa apresentação de internacionalização. Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem do quanto a gente está atrás, tanto em termos de ambiente de negócios, como perspectivas econômicas, como a gente está vendo esse estrutural de dólar num patamar mais alto, e como isso influencia na sua carteira de investimentos ali. O exemplo do mês passado foi um belo exemplo e emblemático de como isso pode funcionar na prática, tá, pessoal? Qualquer dúvida ali, a gente vai continuar falando cada vez mais de internacionalização e mostrando alguns produtos com fácil acesso. Também não vale a gente comentar de internacionalização e não ter nenhum produto. Exatamente. E justamente aqui na XP a gente, de novo, bate nessa tecla. A gente passa um pouco dessa ideia, informação, e depois a gente sugere alguns produtos. No caso, esse produto de capital protegido, de novo, se o dólar cair ou ficar nesse patamar, você tem seu capital protegido, e se ele subir, você participa da valorização. É bem interessante. De novo, uma exposição ali, dependendo do seu perfil, comedida e não uma coisa muito concentrada, tá? Essa é a ideia. A gente vai falando mais ao longo dos programas, e até a gente pode entrar e trazer o pessoal de alocação para comentar mais a fundo, mas essa é a ideia que a gente tem passado para vocês. Agora, acho que é legal a gente passar para as perguntas. A gente teve algumas perguntas aqui no chat. No chat com relação a papéis, etc. Mas indo aqui para os primeiros papéis, o pessoal perguntando de bancos, né? O que está acontecendo com bancos? Acho que foi um pouco dessa questão
na questão do Banco do Brasil, né, o governo mostrando mais interferência nos bancos públicos, isso aí prejudicou bastante também essa conversa de que, apesar do JCP ter saído do texto da MP, ainda tem conversas fortes ali sobre a extinção do JCP via projeto de lei, então continua pesando, tirando a parte externa que tem todo mundo esperando a ata do Fed, a ata do FONC agora à tarde, então mercado, ativos de risco sofrendo bastante ao redor do mundo. Mas bancos, a notícia mais relevante é essa daí, do Banco do Brasil, e é por isso justamente que a gente prefere Itaú. Itaú é a nossa principal posição nas carteiras, negociando um valuation extremamente barato, cerca de 7 vezes preço sobre lucro para esse ano. A gente viu poucas vezes Itaú negociando nesse patamar, lembrando que a gente tem um Banco do Brasil negociando com desconto, mas faz todo sentido, porque ela tem o Banco do Brasil tem um retorno menor e tem toda essa intervenção do governo, tá? Outro papel que estão perguntando ali, BVMF. BVMF, a gente tem na nossa carteira de dividendos uma posição pequena, mais por conta justamente de dividend yield do que qualquer outra coisa, porque no curto médio prazo, se você está olhando um pouco de curto prazo, fica um pouco difícil fazer um call muito forte em BVMF, porque a correlação com a bolsa é muito grande, né? E como a gente está olhando a bolsa se mantendo nesse patamar baixo e sem muito trigger de alta, talvez para você que olha um pouco curto prazo, não seja um bom call por conta desse beta. Agora, olhando mais para frente, em termos de dividendos, acho que vale alguma posição mais para diversificar nessa parte de financeiros e etc. Perguntaram também de GPA. O GPA teve uma queda muito forte ali recentemente, justamente por conta desse menor consumo de combustível, gasolina, diesel, etc. Então, a gente gosta do papel, de novo, com uma visão um pouco mais de longo prazo e para um perfil de dividendos, tá? Do que qualquer outra coisa. Mas uma posição muito grande ali, de novo, o cenário vai continuar desafiador, é uma bela empresa com management bom, mas você está pegando muito nessa parte de combustível, a gente já vê desaceleração no tráfego, leves, pesados, etc. Então, vai ser um call um pouquinho mais de longo prazo, tá? Tem duas perguntas aqui de macro, uma perguntando de risco de default no médio prazo. A gente não trabalha com esse cenário, a gente acredita que a equipe econômica tem feito o seu papel, mesmo que com muita dificuldade. Provavelmente o que deve ocorrer no ano que vem o Brasil perder o grau de investimento, a maioria dos investidores acreditam nisso, mas ainda é algo que pode ser revertido, dependendo do que seja feito, seja anunciado de medidas, mas a gente deve ter provavelmente a Fitch rebaixando o Brasil para 1 grau abaixo, no limite na divisão entre grau de investimento e grau especulativo, e ano que vem perdendo o grau de investimento, mas ainda sem nenhum risco de default, pelo menos nesse curto e médio prazo. E a outra pergunta é de dólar, como isso tem prejudicado as exportações dos Estados Unidos e que a China pode interferir. Bom, esse é um dos principais temores dos membros do Fed, é a parte da balança comercial. Eles acreditam que perder o tempo e antecipar essa elevação de taxa de juros pode acabar prejudicando muitas exportações dos Estados Unidos e prejudicar de forma estrutural, sendo que não reverteria uma eventual correção depois no longo prazo. E isso é um dos argumentos que vem sendo defendidos bastante, porque acredita que os Estados Unidos vai postergar o quanto puder essa primeira elevação. E a parte da China é outra que mexeu bastante com os mercados, com essa intervenção da China, porque a China é um dos principais players, principais parceiros comerciais, tem uma das principais posições nos mercados internacionais e, com certeza, com ela desvalorizando sua moeda, mais do que isso, com ela desacelerando, impactaria ainda mais a balança comercial dos Estados Unidos e impulsionaria mais para uma postergação nessa primeira elevação da taxa de juros. Então, resta dúvida, não tem nada claro sobre quando vai ocorrer esse movimento. Boa. Pessoal falando que
de bancos, né, que está sofrendo bastante agora no curto prazo, mas de novo, a nossa cabeça aqui, você tem que olhar um pouco a diferença de timing, né? A gente olha muito mais como uma análise fundamentalista médio e longo prazo. E de novo, no relativo a gente gosta muito de Itaú, porque você, indo um passo atrás, com juros nesse patamar, etc., você primeiro toma uma decisão de portfólio, quanto você vai alocar em renda fixa, que obviamente tem que ser a maior parcela do seu portfólio para aproveitar esses juros altos, mas se você tem um perfil um pouco mais voltado para risco, você vai ter uma parcela em renda variável. E de novo, se você decidiu ter essa parcela em renda variável, no relativo, olhando esse universo, a gente acha que Itaú é a melhor risco-retorno na bolsa frente a esse valuation e tudo que a gente falou. Por mais que a cotação, e por causa disso, a cotação vem caindo, mas o lucro, o potencial de lucro vem crescente ou pelo menos se mantendo estável, então você está pagando mais barato por um nível de lucro, pelo mesmo nível de lucro, por isso que no relativo fica mais barato. E outro ponto mais prático aqui, para quem quer entrar em Itaú, e a gente sempre recomenda isso, não importa o quão bom seja o ativo, entrar de uma maneira conservadora com proteção, porque você continua participando de uma alta, caso haja essa alta, mas se o ativo sofrer no curto prazo, você tem essa proteção, e isso a gente faz a custo zero, essa estrutura chama Fence. Você escolhe um determinado prazo, digamos 3 meses, e aí você participa de um intervalo de alta e tem um intervalo de queda protegido. A gente acha que essa estrutura ali, essa estratégia é muito interessante, o institucional já faz muito isso, assets, investidores institucionais, a gente está tentando justamente passar isso para vocês. De novo, porcentagem grande em renda fixa, dependendo do seu perfil, ter algo em internacionalização, a gente já mostrou o quanto é efetivo isso na prática, e se tiver renda variável, ainda assim com proteção, frente a todo esse cenário difícil que a gente está olhando. Só para terminar aqui, que o nosso tempo está acabando, perguntaram de HGTX, Hering a gente não gosta, mesmo depois de toda essa queda, ela vem reportando o same store sales, que são as vendas mesmas lojas, para baixo. Você tem ela perdendo market share, enquanto o same store, as vendas mesmas lojas de Hering cai, uma loja Renner vem aí performando muito bem, crescendo 2 dígitos ali, então ela perdendo market share ali, o cenário deve continuar ruim para HGTX, a gente não acha que é o momento de compra. E agora, para acabar mesmo, essa última pergunta de BR Foods, a gente, apesar de BR Foods ser uma bela empresa, um bom management, o que tem suportado esses níveis altos de valuation é o dólar no patamar alto. Ela tem uma boa exposição externa, mas lembrando que ela ainda tem exposição interna, principalmente na parte de processados. Isso aí tende a arrefecer bastante por conta da desaceleração econômica, e também qualquer soluço ali no Oriente Médio pode refletir nas ações, já que elas estão esticadas, tradando ali acima de 20 vezes preço-lucro para esse ano. A gente acha que o risco-retorno ali não é muito bom, a margem de segurança não é muito boa para BR Foods, por isso que a gente não recomenda exposição. Bom, pessoal, acho que foi isso, deu para a gente tratar de bastante coisa aqui, falamos de internacionalização, cenário macro, bolsa, e investimentos como um todo. Pessoal, se vocês gostaram ali e querem ter mais informações, é só preencher ali embaixo como investir com eles. A gente sempre disponibiliza para os nossos clientes essas apresentações, relatórios mensais de alocação, renda variável, renda fixa, nossa plataforma aí com bastante oportunidade alternativa para vocês, tá, pessoal? Então, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí durante a programação da Infomoney. Obrigado. Obrigado, Kim. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado do nosso programa. E até mais. Valeu, pessoal.